Acordar de manhã com aquela sensação de cansaço. Mesmo depois de ter dormido as suas horas, sentir a mente um pouco turva. Como se o cérebro ainda estivesse a tentar ligar, por completo. E já ir a correr para o café, esperando que ele faça o milagre do dia, infelizmente. Esta é uma realidade dolorosa para muitos de nós, especialmente depois dos 60 anos. Parece que o corpo e a mente já não respondem da mesma forma. E é fácil culpar a idade. Mas, e se eu lhe dissesse que o verdadeiro sabotador da sua energia e clareza mental pode estar escondido no seu prato de pequeno almoço? Sim, o pequeno almoço. A refeição que muitos consideram a mais importante do dia. Pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo. Muitos dos alimentos que consumimos logo pela manhã, pensando que nos dão energia, estão na verdade a roubar-nos a vitalidade e a clareza mental, deixando-nos presos num ciclo de picos e quedas que afetam todo o nosso dia. Neste vídeo, vamos desvendar um segredo transformador. Vamos identificar 4 alimentos de pequeno almoço muito comuns que, depois dos 60, podem estar a prejudicá-lo silenciosamente, drenando a sua energia, diminuindo a sua concentração e até mesmo contribuindo para aquela névoa mental que tanto nos incomoda. Mas não vamos só apontar o problema, vamos oferecer a solução. Vou mostrar-lhe 4 alternativas deliciosas, simples e nutritivas que, em vez de o desgastar, vão recarregar as suas baterias, aguçar a sua mente e dar-lhe a vitalidade que merece para aproveitar cada dia ao máximo. Prepare-se para uma revelação que pode mudar as suas manhãs para sempre. Assista até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode ser a chave para desvendar a sua melhor versão. Vamos mergulhar de cabeça no primeiro culpado que, talvez, sem saber, está a roubar-lhe a energia e a clareza mental logo pela manhã. Estou a falar dos cereais de pequeno almoço açucarados e daquela granola industrializada, que muitas vezes parecem uma opção tão prática e saudável. É verdade que são rápidos de preparar. Basta adicionar leite, e as embalagens estão cheias de promessas de fibra ou vitaminas. No entanto, a realidade é bem diferente para o nosso corpo, especialmente depois dos 60. Pense comigo, muitos desses cereais são verdadeiras bombas de açúcar disfarçadas. Basta olhar para a lista de ingredientes. O açúcar aparece em várias formas, sob diferentes nomes. Mas o resultado é o mesmo um pico de açúcar no sangue quase imediato. O seu corpo, num esforço para lidar com este afluxo repentino de glicose, liberta uma quantidade considerável de insulina. O que acontece a seguir? Bem, tão rápido como o açúcar subiu, ele desce, e por vezes até abaixo do normal. É aí que surge aquela sensação de cansaço, a fadiga matinal que o faz sentir que precisa de mais café, ou até mesmo aquela névoa cerebral que impede a sua mente de funcionar com a nitidez que gostaria, em vez de energia sustentada. Obtém uma montanha-russa de açúcar no sangue, que o deixa exausto e com dificuldades de concentração em poucas horas. Além do açúcar, muitos destes produtos são feitos com grãos refinados, o que significa que foram processados de tal forma que perderam a maior parte das suas fibras. Vitaminas e minerais essenciais. A fibra é crucial, não só para a saúde digestiva, algo que se torna ainda mais importante à medida que envelhecemos, mas também para ajudar a regular a absorção de açúcar e manter os níveis de energia estáveis. Sem ela, o impacto negativo do açúcar é ainda maior. Imagine que está a tentar construir uma casa e, em vez de tijolos sólidos, usa areia. É uma base frágil. Não é da mesma forma. Começar o dia com cereais refinados e açucarados
é dar ao seu corpo uma base fraca, que não vai sustentá-lo ao longo da manhã. Lembro-me de uma senhora, a dona Margarida, que veio ter comigo queixando-se de que se sentia sempre lenta e com a memória fraca. Apesar de comer bem e incluir os seus cereais de manhã, quando lhe sugeri que experimentasse trocá-los por algo mais nutritivo, ela ficou cética. Mas eu gosto tanto dos meus cereais com mel, disse ela. Expliquei-lhe que o problema não era o sabor, mas sim o impacto no seu corpo. Depois de algumas semanas a substituir os cereais açucarados por aveia, ela voltou com um brilho nos olhos. É incrível! Exclamou. Sinto-me mais leve, com mais energia e até consigo lembrar-me das coisas com mais facilidade. E o melhor é que nem sinto falta do doce dos cereais. Agora, vamos falar de um segundo alimento de pequeno almoço, que é uma verdadeira tradição em muitas casas portuguesas. E que, embora delicioso e reconfortante, pode estar a prejudicar a sua vitalidade, o pão branco e a pastelaria. Sim, estou a falar daquela torrada estaladiça com manteiga, do croissant fresco ou daquele bolo de arroz que acompanha tão bem o café. Admito, são tentações difíceis de resistir. Mas o que acontece ao nosso corpo quando começamos o dia com estes alimentos? O pão branco, tal como os cereais refinados, é feito a partir de farinha processada, que removeu o farelo e o gérmen do grão. O que resta é principalmente o amido, que é rapidamente convertido em açúcar no seu organismo. É como comer açúcar puro, mas numa forma mais sólida. O efeito é o mesmo um pico de glicose seguido de uma queda brusca, deixando-o cansado, irritadiço e com dificuldade de concentração. Além disso, a falta de fibra no pão branco e na pastelaria significa que o seu sistema digestivo não está a receber o suporte de que precisa. A fibra é essencial para um trânsito intestinal regular, e a sua ausência pode contribuir para problemas de obstipação, algo que muitas pessoas mais velhas enfrentam. A pastelaria, então, é ainda pior. Não só contém farinha branca e açúcar em abundância, como também é frequentemente rica em gorduras saturadas e trans, que são prejudiciais para a saúde do coração e podem aumentar a inflamação no corpo. A inflamação crônica está ligada a uma série de problemas de saúde relacionados com a idade, desde dores nas articulações até ao declínio cognitivo. Então, aquele croissant que parece tão inofensivo pode estar, a longo prazo, a contribuir para uma sensação geral de mal-estar e a roubar-lhe a clareza mental que tanto valoriza. Imagine que o seu corpo é como um carro. O pão branco e a pastelaria são como combustível de má qualidade. O carro até anda, mas não funciona no seu melhor. Consome mais rapidamente e a longo prazo. O motor começa a ter problemas. Queremos dar ao nosso corpo o melhor combustível para que funcione na perfeição, com energia e clareza, como um carro bem cuidado que percorre muitos quilômetros sem problemas. Se estes primeiros 2 pontos o fizeram pensar, prepare-se, porque o próximo pode ser ainda mais surpreendente, dada a sua popularidade. Agora que já discutimos o impacto dos cereais açucarados e do pão branco, vamos falar sobre um alimento que muitas pessoas consomem pensando que é extremamente saudável, mas que, na sua forma mais comum, pode ser um verdadeiro engodo para a sua energia e clareza, os sumos de fruta de caixa e néctares. Muitos de nós fomos ensinados que sumo de fruta é saúde. E sim, a fruta fresca é maravilhosamente nutritiva. Mas os sumos que encontramos nas prateleiras dos supermercados, aqueles em caixas ou garrafas, são uma história muito diferente. Estes produtos são frequentemente carregados de açúcar adicionado
E mesmo os que prometem ser 100% fruta, foram processados de tal forma que perderam a maioria das fibras benéficas que encontramos na fruta inteira. Pense numa laranja. Quando come uma laranja inteira, está a ingerir não só os açúcares naturais da fruta, mas também a sua fibra. Esta fibra ajuda a retardar a absorção do açúcar, o que significa que o seu corpo recebe uma libertação de energia mais gradual e constante. Mas quando bebe um sumo de laranja de caixa, mesmo que seja natural, está a ingerir uma grande dose de açúcar, sem a fibra que o acompanha. O resultado, um pico rápido de açúcar no sangue, seguido de uma queda abrupta, o que leva à fadiga, aquela sensação de desânimo e à dificuldade de concentração. É como ter um sprint de energia que se esgota tão rapidamente quanto começou. Além disso, muitos néctares e sumos são pasteurizados e filtrados, o que pode remover enzimas e outros micronutrientes sensíveis ao calor. O que resta é, essencialmente, água com açúcar e um pouco de sabor à fruta para quem tem mais de 60 anos, e cujo metabolismo já não é tão ágil. O consumo regular destas bebidas açucaradas pode ter impactos ainda mais pronunciados na regulação do açúcar no sangue e na manutenção de uma energia estável ao longo do dia. Conheci o Sr. José, um reformado que adorava os seus sumos de fruta de manhã. Ele queixava-se de estar sempre sonolento depois do almoço. Quando lhe sugeri que trocasse o sumo por uma peça de fruta inteira e água, a mudança foi notória. Não imaginava que fazia tanta diferença, confessou. Sinto-me mais leve e com mais pique durante a tarde. Agora, chegamos ao quarto alimento que, embora possa ser tentador para alguns, é melhor evitar no seu pequeno almoço as carnes processadas. Estou a referir-me a salsichas, fiambre de baixa qualidade, bacon e outros produtos semelhantes que, por vezes, são incluídos em pequenos almoços mais reforçados. O problema com estas carnes processadas é multifacetado. Primeiro, são geralmente ricas em sódio, o que pode ser problemático para a pressão arterial, algo que muitos de nós precisamos de monitorizar com mais atenção à medida que envelhecemos. O consumo excessivo de sódio contribui para a retenção de líquidos e pode sobrecarregar o coração. Segundo, contém frequentemente grandes quantidades de gorduras saturadas e trans, que são prejudiciais para a saúde cardiovascular e podem aumentar os níveis de colesterol mau. E terceiro, e talvez o mais preocupante, as carnes processadas são muitas vezes carregadas com aditivos, conservantes e nitritos. Estes compostos têm sido associados a um aumento do risco de certas doenças crônicas e à inflamação no corpo, a inflamação crônica. Como já referimos, é um inimigo silencioso que pode contribuir para dores nas articulações, problemas de memória e uma sensação geral de cansaço. Imagine começar o dia com alimentos que, em vez de nutrirem as suas células e darem-lhe vitalidade, as estão a sobrecarregar com substâncias que o seu corpo tem dificuldade em processar. É como tentar limpar a casa com sujidade, o esforço é grande e o resultado final é pior. Queremos dar ao nosso corpo alimentos que o apoiem, que o ajudem a funcionar no seu melhor. Não que o obriguem a um esforço extra para lidar com ingredientes indesejados. Pode parecer que estamos a retirar-lhe muitos dos seus pequenos almoços habituais. Mas o objetivo não é privar, é empoderar. É mostrar-lhe que pode ter um pequeno almoço delicioso e satisfatório que o deixará cheio de energia e com a mente clara. Então, agora que já sabe o que evitar, vamos falar sobre as alternativas incríveis que pode abraçar. Prepare-se para descobrir 4 alimentos verdadeiramente fantásticos que vão transformar as suas manhãs e o seu bem-estar
geral. Vamos começar com o primeiro grande herói. O primeiro alimento que deve abraçar, e que é um verdadeiro super-herói para o pequeno almoço depois dos 60, são as nossas humildes e maravilhosas papas de aveia. Sim, a aveia. Talvez já a conheça, mas talvez não a veja com o potencial que ela realmente tem. A aveia é um cereal integral fantástico, uma fonte rica em hidratos de carbono complexos. O que é que isto significa para si? Significa que a energia que obtém da aveia é libertada de forma lenta e constante ao longo da manhã, sem picos nem quedas bruscas. Acabaram-se as montanhas russas de açúcar no sangue que o deixam exausto e com a mente turva, com a aveia. Terá uma energia estável que o manterá alerta e focado. Mas os benefícios não ficam por aqui. A aveia é também uma excelente fonte de fibra solúvel, em particular a beta-glucana. Esta fibra é uma aliada poderosa para a sua saúde digestiva, ajudando a regular o trânsito intestinal e a prevenir a obstipação. Um problema comum à medida que envelhecemos. Além disso, a beta-glucana tem demonstrado ser eficaz na redução dos níveis de colesterol mau, LDL, contribuindo para a saúde do seu coração. Imagine um alimento que o ajuda a sentir-se saciado por mais tempo, que mantém o seu intestino feliz, que protege o seu coração e que, ainda por cima, lhe dá energia constante para a sua mente e corpo. Isso é a aveia. Preparar as papas de aveia é muito simples e pode ser delicioso. Pode cozinhá-las com água ou com leite animal ou vegetal, como leite de amêndoa ou aveia, para lhes dar um toque extra de sabor e nutrição. Adicione frutos vermelhos frescos ou congelados, um punhado de nozes ou amêndoas picadas, uma pitada de canela, que também ajuda a regular o açúcar no sangue, ou um fio de mel ou xarope de ácer. Mas com moderação, a Dona Fátima, que costumava comer pão branco de manhã, começou a comer papas de aveia e notou uma diferença enorme. Sinto-me satisfeita por mais tempo. Já não tenho aquela fome a meio da manhã e a minha digestão melhorou muito. Partilhou ela, entusiasmada. É um pequeno almoço versátil, nutritivo e que o vai preparar para um dia cheio de vitalidade. A seguir ao nosso campeão da aveia, vamos apresentar outro grande aliado para o seu pequeno almoço. Os ovos. Sim, os ovos, por vezes, são esquecidos como opção de pequeno almoço em Portugal, ou relegados para outras refeições. Mas são um verdadeiro tesouro nutricional, especialmente depois dos 60. Os ovos são uma das melhores fontes de proteína de alta qualidade que pode encontrar. E a proteína é fundamental para si. Ajuda a manter a sua massa muscular, algo crucial à medida que envelhecemos para prevenir a perda de força e mobilidade. Além disso, a proteína ajuda a mantê-lo saciado e satisfeito por mais tempo, evitando aquela fome a meio da manhã que o levaria a procurar snacks menos saudáveis. Imagine começar o dia sabendo que está a dar aos seus músculos o combustível de que precisam para se manterem fortes e ativos. Mas os ovos são muito mais do que apenas proteína. São uma potência de nutrientes. Estão repletos de vitaminas e minerais essenciais, incluindo a vitamina D, que é importante para a saúde óssea e o sistema imunitário, e a vitamina B12, crucial para a função nervosa e a energia, e o que é ainda mais emocionante para a sua clareza mental. Os ovos são uma das melhores fontes dietéticas de colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro. A colina desempenha um papel importante na memória, na concentração e na comunicação entre as células cerebrais. Consumir ovos regularmente pode realmente ajudar a manter a sua mente afiada e focada. E a melhor parte: os ovos são incrivelmente versáteis e fáceis de preparar. Pode fazê-los mexidos, cozidos, escalfados, estrelados ou em omelete,
Uma omelete com os vegetais frescos, como espinafres ou cogumelos. É um pequeno almoço completo e delicioso que o deixará pronto para enfrentar o dia com energia e uma mente clara. O Sr. Manuel, que costumava comer apenas pão com café, começou a incluir um ovo cozido no seu pequeno almoço. Ele contou-me que se sentia com mais genica e que já não tinha aquela cabeça pesada que o acompanhava de manhã. É uma mudança simples, mas com um impacto gigantesco, ao substituir aqueles alimentos que o estavam a prejudicar pelos ovos. Está a dar um passo enorme em direção a uma saúde e vitalidade renovadas com estas duas primeiras sugestões, as papas de aveia e os ovos. Já tem um arsenal poderoso para as suas manhãs, mas ainda temos mais duas opções fantásticas para completar a sua revolução no pequeno almoço. Estas alternativas são não só nutritivas, mas também deliciosas e vão ajudar a cimentar a sua energia e clareza. Vamos ao terceiro alimento transformador para o seu pequeno almoço, o iogurte grego com frutos vermelhos e sementes. Este é um pequeno almoço que combina o melhor de vários mundos proteína, probióticos e antioxidantes, tudo numa tigela deliciosa. O iogurte grego é diferente do iogurte normal, porque tem uma concentração muito maior de proteína. Lembra-se de como a proteína é importante para manter a massa muscular e para o deixar saciado. O iogurte grego é excelente para isso. Além disso, é uma fonte fantástica de probióticos, que são aquelas bactérias boas que vivem no seu intestino. Um intestino saudável é crucial para o bem-estar geral, para a imunidade e até para a sua saúde mental, já que existe uma forte ligação entre o intestino e o cérebro. Manter a sua flora intestinal equilibrada pode realmente contribuir para reduzir a inflamação e melhorar o seu humor e clareza mental. Para tornar este pequeno almoço ainda mais poderoso, adicione frutos vermelhos, morangos, mirtilos, framboesas, amoras, quer sejam frescos ou congelados. São uma explosão de sabor e, mais importante, de antioxidantes. Os antioxidantes combatem os radicais livres no seu corpo, protegendo as suas células e ajudando a retardar o processo de envelhecimento. Eles são especialmente benéficos para a saúde do cérebro, contribuindo para a memória e a função cognitiva, e para um toque final de gorduras saudáveis, fibra e ainda mais proteínas. Junte umas sementes como chia ou linhaça, ou um punhado de nozes ou amêndoas picadas. A dona Irene, que costumava sentir-se inchada e com pouca energia, decidiu experimentar este pequeno almoço. Ela adorou a versatilidade. Um dia ponho mirtilos, outro dia framboesas, e as sementes dão-lhe um crocante ótimo. Disse ela. Sinto-me mais leve, com a digestão muito melhor e com uma energia que não sentia há anos. É um pequeno almoço vibrante que nutre o seu corpo de dentro para fora, dando-lhe uma sensação de bem-estar e vitalidade. Por fim, mas não menos importante, o quarto alimento que vai revolucionar as suas manhãs, o pão integral de boa qualidade com abacate ou queijo fresco. Sim, vamos voltar ao pão, mas desta vez, a escolha certa faz toda a diferença. Esqueça o pão branco que discutimos antes. Estamos a falar de pão integral a sério, feito com grãos inteiros, que é rico em fibra e hidratos de carbono complexos, tal como a aveia. O pão integral liberta energia de forma gradual, garantindo que se mantém satisfeito e com a mente clara durante toda a manhã. Procure pães artesanais, de fermentação lenta, com poucos ingredientes e sem açúcares adicionados. Estes são os verdadeiros amigos do seu corpo. Agora, o que colocar no pão? O abacate é uma escolha fantástica. Esta fruta cremosa e deliciosa
É uma bomba de gorduras monoinsaturadas saudáveis, as chamadas gorduras boas, que são benéficas para a saúde do coração e do cérebro. O abacate também contém fibra, potássio e vitaminas, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e a promover a saciedade. As gorduras saudáveis do abacate são essenciais para a função cerebral, contribuindo para a concentração e a memória. Imagine uma torrada de pão integral com uma pasta de abacate esmagado, um pouco de sal, pimenta e talvez umas rodelas de tomate cereja. Um pequeno almoço nutritivo, saboroso e que o deixa com a mente alerta. Se o abacate não é a sua praia, ou se prefere algo mais tradicional, o queijo fresco é uma excelente alternativa. Escolha um queijo fresco com baixo teor de gordura. É uma ótima fonte de proteína de alta qualidade e cálcio, essencial para a saúde dos seus ossos. Algo que se torna ainda mais crítico à medida que envelhecemos. A combinação de proteína do queijo fresco com os hidratos de carbono complexos do pão integral garante uma energia sustentada e sem picos. Pode adicionar umas fatias finas de pepino ou umas folhas de manjericão para um toque extra de frescura. A D. Conceição, que sempre gostou do seu queijo. Trocou o pão branco pelo integral e notou mais leveza, e que a digestão fluía melhor. Estes 4 alimentos que acabamos de explorar, as papas de aveia, os ovos, o iogurte grego com frutos vermelhos e sementes e o pão integral com abacate ou queijo fresco, são mais do que apenas opções de pequeno almoço. São investimentos na sua saúde, na sua energia e na sua clareza mental. Eles vão dar-lhe o combustível necessário para viver cada dia com vitalidade e um sorriso. Chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, e espero sinceramente que tenha encontrado nesta partilha novas perspectivas e soluções para as suas manhãs. Percorremos juntos um caminho importante, desvendando como alguns alimentos comuns no pequeno almoço podem, na verdade, estar a sabotar a sua energia e a turvar a sua mente depois dos 60. Falamos dos cereais açucarados e da granola industrializada, daquele pão branco e pastelaria tão presentes nas nossas mesas, dos sumos de fruta de caixa que parecem inofensivos e das carnes processadas que prometem saciedade, mas entregam ingredientes indesejados. Mas, mais importante ainda, descobrimos um mundo de alternativas nutritivas e deliciosas que podem verdadeiramente transformar o seu bem-estar. Discutimos a aveia, um cereal humilde mas poderoso que oferece energia sustentada e saúde digestiva. Falamos dos ovos, uma fonte inigualável de proteína e nutrientes essenciais para o cérebro. Exploramos o iogurte grego com frutos vermelhos e sementes, um trio de proteína, probióticos e antioxidantes. E terminamos com a inteligência do pão integral de boa qualidade, combinado com as gorduras saudáveis do abacate ou a proteína do queijo fresco. A mensagem mais importante que quero deixar-lhe é esta: não se trata de privação, mas sim de empoderamento. Não se trata de abdicar do prazer de comer, mas sim de fazer escolhas conscientes que nutrem o seu corpo e a sua mente, permitindo-lhe viver com mais vitalidade e clareza. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Cada manhã é uma nova oportunidade para recomeçar, para escolher o que o serve melhor, o que o faz sentir-se mais forte, mais alerta e mais feliz. Se estas sugestões ressoaram consigo, ou se já experimentou algumas destas trocas, partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. Adoraria saber como o seu corpo reagiu e quais as suas opções de pequeno almoço preferidas para ter mais energia e clareza. A sua partilha pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade.
Se gostou deste vídeo e achou-o útil, por favor, deixe um gosto e subscreva o canal para não perder mais dicas valiosas como estas. Estamos aqui para o ajudar a viver a sua melhor vida. Em qualquer idade, a sua saúde e o seu bem-estar são os seus maiores tesouros. Comece cada dia com a intenção de nutrir o seu corpo e a sua mente, e verá como a sua vida se transforma. Continue a cuidar de si, a fazer escolhas inteligentes e a abraçar cada momento com entusiasmo. Viva a sua melhor vida, cheia de energia, de alegria e de clareza, em todas as idades até já.